Bom, então no vídeo anterior eu estava falando para vocês sobre essa aristocracia, né? Quem eram os aristocratas? Eram aquelas pessoas que ganhavam a nobreza por herança, então eles já tinham dinheiro, já tinham um título, um poder social muito forte, então eles não precisavam fazer muita coisa e eles tinham tempo para se dedicar a leituras, a textos. A maioria dos escritores desse período, para resumir, eram esses aristocratas, que se a gente for pensar na sociedade daquela época, eram as únicas pessoas que tinham tempo para escrever, já que o clero estava lá tomando as decisões religiosas e políticas, e as camadas mais baixas da sociedade estavam produzindo, né, gerando aquela economia, movimentando as cidades já. E aí sobravam os aristocratas, que era quem passava a se interessar pelos clássicos grego-latinos e ia usar isso nos seus textos. Bom, com isso surgiram-se três tipos literários nesse período. Quais são? Vamos lá para o próximo. A poesia palaciana. Esqueci de pôr o negocinho. Tá. A poesia palaciana, a prosa historiográfica e o teatro laico popular. Vou falar brevemente desses dois e vamos focar no teatro laico popular, que é o principal tipo de texto literário desse período e tem o principal autor desse período, que é o Gil Vicente, tá? Então vamos lá. O que era a poesia palaciana? A poesia palaciana mantinha uma relação com as poesias trovadorescas. Então, ela vai retomar lá as poesias trovadorescas, as cantigas, mas elas não eram feitas mais para ser cantadas, não eram mais trovas, que ia ter um trovador que ia até as praças para cantar aquelas trovas. Elas não tinham, então, dependência entre poesia e um acompanhamento musical. Mas, em contrapartida, tinha um trabalho mais cuidadoso com a sonoridade do verso. Vamos ver aqui um exemplo? Por exemplo, é aqui. Ribeiras do mar, que tendes mudanças, as minhas lembranças deixai-as passar. Se a gente for pensar, retoma a ideia das cantigas de amigo, né? Que vai trazer uma proximidade com a natureza, conversar com a natureza, mas a rima, ó, é de 5 sílabas certinho, que tem a chamada de redondilha menor. Se a gente for pensar lá nas questões fonéticas e todas de rima da poesia. 1, 2, 3, 4, 5, certinho, todas com 5 sílabas. Um outro exemplo seria esse aqui. Senhora, senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. A ideia da poesia vai retomar um pouquinho aquela sofrência da cantiga de amor trovadoresca, mas aqui com as rimas bem organizadinhas em redondilhas maior, 7 sílabas, tá? Então, essas são as principais diferenças da poesia palaciana para as cantigas trovadorescas. Mas esse é o principal tipo de texto do humanismo? Não. Então, a gente não vai focar nele. A gente vai focar lá, depois no teatro laico popular. Mas falemos da prosa historiográfica, que também é um outro tipo de texto do humanismo, que vale a pena pincelar. A prosa historiográfica foi um gênero que iniciou o humanismo em Portugal, e ela teve como principal autor Fernão Lopes, que foi o primeiro cronista a registrar a história lusitana, né, a história de Portugal. Então, por que surgiu esse gênero? Porque os historiadores passaram a se preocupar com a utilização de documentos e testemunhos na produção de relatos históricos. Então, começou a se preocupar. Bom, o rei fulano lá vai morrer e como que vai ficar registrada a sua história? Como que as próximas gerações vão conhecer a sua história? Precisava de alguém para contar a história desse rei, mas contar de verdade. Porque o que se fazia antes era heroicizar esse rei, apagar tudo que ele tinha feito de comum ou de errado e torná-lo um herói. O Fernão Lopes, então, ele vem e começa a fazer essa narrativa da vida dos reis, da nobreza e